Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula da unidade 2, que nós vamos tratar sobre a revisão de fundamentos teóricos. Nessa semana, nós faremos aproximadamente metade do conteúdo que eu finalizo na nossa próxima semana de aula, tá bom? Nessa unidade, nós vamos estudar os fasores. Na verdade, nós vamos fazer uma revisão, né? Vocês já estudaram sobre fasores, sobre a potência instantânea em circuitos de corrente alternada, sobre a potência complexa, as equações para a rede elétrica em regime permanente e circuitos trifásicos balanceados. Bom, seguindo a ordem dos tópicos da nossa unidade 2, nós vamos começar estudando relembrando sobre os fasores. Pessoal, tudo que tem aqui nesses slides, eles foram retirados do capítulo 9 do livro do Nilson de circuitos elétricos. Então, aconselho que aqueles que tiverem com dúvida aqui nas coisas que eu estou falando, que está um pouquinho resumido do que tem no livro, eu aconselho que vocês deem uma lida também nesse capítulo, que vai ajudar bastante, né? E claro, não esqueçam do horário de atendimento para poder aproveitar e tirar as dúvidas também, tá? Bom, antes de propriamente chegar nos fasores, nós vamos trabalhar algumas definições, tá? Primeiro, o que seria uma fonte senoidal? Uma fonte senoidal de tensão senoidal, tanto a independente como a dependente, ela produz uma tensão que varia senoidalmente ao longo do tempo, tá? Produz também, e também temos, né, uma fonte de corrente que vai produzir uma corrente que varia senoidalmente ao longo do tempo, tá? E a gente pode expressar, né, essa fonte senoidal, né, que varia senoidalmente por meio do tempo, utilizando a função seno, né, ou utilizando a função cosseno. Bom, o livro do Nilson, ele adota a função cosseno, tá? Então, como a gente está seguindo o livro, né, nós vamos adotar também a função cosseno, ou seja, a gente escreve a equação de uma fonte senoidal como sendo o valor máximo de tensão vezes o cosseno de ωt mais um φ, tá? Então ela tem esse formato, né? Observe que aqui não ela está deslocada, né? Tem um ângulo de fase. Se o ângulo de fase fosse zero, o cosseno de zero vale 1. Então nós teríamos essa onda alinhada aqui, né? Então a gente já sabe de antemão que ela está defasada. A frequência é o inverso do período e a frequência angular é 2π vezes a frequência que dá a unidade radianos por segundo, tá? Bom, ainda no conceito aqui da fonte senoidal, a alteração do ângulo de fase, aquele φ, vai deslocar então a função ao longo do eixo dos tempos, né? Então pode deslocar a nossa função cosseno tanto para a direita quanto para a esquerda, tá? Mas não vai exercer nenhum efeito sobre a amplitude Vm, né? Ou sobre a frequência angular ω. Tá? Então o efeito do φ é deslocar, ficou feio aqui, né? Mas a função do φ é então deslocar a nossa onda tanto para a direita quanto para a esquerda, sem alterar a frequência angular e também sem alterar a amplitude. Bom, conforme eu já adiantei ali atrás, né, se a gente reduzir um ângulo φ a zero, né, na função senoidal, isso vai representar um deslocamento de φ sobre ω para a direita, tá? Nesse sentido. Então aqui, né, igual eu havia comentado, a gente pode deslocar essa onda até nós trazermos o pico dela, o valor máximo, né, exatamente por tempo zero. Bom, um outro conceito muito importante, né, que vocês usaram bastante e ainda vão usar na vida de vocês, é o conceito de valor eficaz, tá? E o conceito de valor eficaz para uma função periódica, né, que são aquelas funções que se repetem infinitamente, com um período fixo,
é definido como a raiz quadrada do valor médio da função ao quadrado. Né? Então, é exatamente essa equação aqui de baixo. Né? Então, a raiz quadrada de 1 sobre t, que é o período, de t0 até t0 mais t, da função, no nosso caso aqui a gente está usando o cosseno, né? Então, Vm ao quadrado, cosseno ao quadrado de ômega t mais φ dt. Né? O que acontece? Resolvendo essa integral aqui, né, a gente chega que o valor eficaz é o valor máximo dividido por raiz de 2, né, que a gente já está acostumado, né, na nossa rede monofásica, nós temos que o valor máximo, perdão, ele é igual a 180 volts, ou seja, o valor eficaz ele vai ser igual a 180 sobre raiz de 2, que chega aqui aos nossos famosos 127 volts. E aí a gente costuma escrever assim para diferenciar, tá? VRMS, que é de unidade, né? Que é o volts da raiz média, e volts, né? Eficaz, que é calculado da raiz média quadrada. E aqui vem até uma observação importante, pessoal. Essa equação aqui, né, igual a gente está acostumado a utilizar, ela vai valer sempre para o cosseno, tá? Ou para o seno, né? Ou seja, se você pegar uma fonte que tem um sinal que seja periódico, mas que tenha um formato diferente da função seno ou cosseno, isso daqui já não é mais válido, né? Ou seja, se eu tiver uma fonte de tensão onde o formato da onda seja, por exemplo, uma onda triangular, essa equação aqui está errada. E por que essa observação é importante? Porque é muito comum quando a gente tem um circuito, né, senoidal, só que a gente tem no nosso circuito um transformador mal projetado, é muito comum a gente ter uma saturação do pico do seno, ou do cosseno, né? De maneira que ao invés de a gente ter eu não vou conseguir desenhar bonitinho, né, mas ao invés de a gente ter um seno, cosseno perfeito, a gente tem algo assim. Ou seja, a gente perde esse valor de pico aqui. E aí a gente não consegue, a gente não calcula dessa forma mais aqui, né? Não deveria calcular mais dessa forma o valor eficaz. Ou seja, se eu utilizar para essa função aqui o V máximo dividido por raiz de 2, o valor eficaz que eu vou estar calculando ele está errado. E aí vocês vão observar que alguns multímetros ou voltímetros eles têm escrito atrás True RMS, ou seja, o valor RMS verdadeiro. Todo multímetro que tem isso daqui escrito significa que ele calcula o valor RMS para as ondas diferentes de seno e cosseno também. Tá? Os multímetros que não têm essa informação, eles não fazem essa consideração. Eles pegam lá o valor máximo, né, e dividem por raiz de 2. Ou seja, esse multímetro ele não tem uma confiabilidade muito boa quando você não conhece o formato da onda de tensão, por exemplo, que você está medindo com ele. Bom, ao longo da nossa aula de hoje, eu vou trazer aqui também alguns exemplos do livro. Para a gente discutir aqui e resolver rapidamente, os exemplos costumam ser bem simples, tá? E aí, de novo, aqueles que tiverem um tempinho, né, até recomendo que vocês vão lá no capítulo 9 e resolvam também algumas atividades que tem lá para poder treinar um pouquinho a revisão. Aí, então, no exemplo 9.1, que é um exemplo para para determinação das características de uma corrente senoidal, o exemplo diz o seguinte: uma corrente senoidal tem amplitude máxima, tá, de 20 amperes. Tá? A corrente passa por um ciclo completo em 1 milissegundo. O valor da corrente em t igual a zero é 10 amperes. Aí aqui são feitas 4 perguntas. Tá? A primeira, qual é a frequência da corrente em Hertz? Né? Bom, o período ele vale 1 milissegundo, né? Então vou discutir aqui a solução que o livro já deu pronto. Tá? A gente sabe que a frequência é a inversa do período, então 1 sobre 1 milissegundo, né? 1 sobre 1 vezes 10 a menos 3 segundos, né? Vai dar exatamente 1000 Hz, né? Já respondendo a letra A aqui do nosso problema. Qual é a frequência em radianos por segundo? Então, frequência em radianos por segundo é a frequência angular. Né? Então, a gente sabe que ômega é igual a 2π vezes f. A gente acabou de calcular a frequência.
né? Então a gente tem ela de 2 vezes 1000, 2000 pi radianos por segundo. Na letra C, é solicitado que escreva a expressão de I de t usando a função cosseno. Tá? Estava discutindo nos slides anteriores o v de t, né, mais o i de t, a gente viu lá no começo da aula que ele também utiliza a função cosseno, né, que é o i máximo vezes cosseno de ômega t mais φ, né, e aí ele pede para nós expressarmos aqui o φ em graus, tá? Então a gente usa, né, exatamente que o i de t ele é o i máximo vezes cosseno de ômega t mais φ, né, o i máximo nós temos aqui do enunciado que ele vale 20 amperes, então vou ter 20 vezes cosseno de ômega t, a gente acabou de calcular o ômega ali em cima, que é 2000 π, mais φ. Né? E aí, para a gente encontrar esse valor de φ, a gente vai utilizar aqui a informação de que no tempo t igual a zero, ou seja, quando cruza lá o eixo x, o eixo y, perdão, o valor de corrente vale 10 amperes. Né? Então a gente pega a nossa equação de I de t, e substitui lá o I de zero, que é 10. Né? Então a gente sabe que 10 é igual a 2π vezes cosseno de φ, tá? Que é no t igual a zero, esse cara aqui corta, né? Sobra só o φ lá dentro. Né? E a gente acha aqui, resolvendo, que cosseno de φ é igual a meio, né? Que é 10 sobre 20, ou seja, φ vale 60 graus. E aí a gente tem então a expressão completa, né, escrita dessa forma aqui, que vai ser o I de t igual a 20, que é o máximo, né, cosseno de ômega t, que é 2πt, mais o φ, que é 60 graus. E por fim, na letra D, é questionado aqui qual que é o valor eficaz, né, o valor RMS da corrente. Tá? E aí aqui é só aplicar a equação, né? Da mesma forma que na tensão a gente tem que o V RMS é o V máximo dividido por raiz de 2, para a corrente nós vamos ter a mesma relação, que a corrente RMS é igual a I máximo dividido por raiz de 2, é igual está escrito aqui, e fazendo então a divisão de 20 por raiz de 2, nós chegamos a uma corrente RMS de 14,14 amperes. Bom, então, bem simples, né? Resolvendo aqui a atividade que basicamente faz uso dos conceitos que nós lembramos ali atrás. Bom, resolvendo também o exemplo 9.2, agora são características para uma fonte de tensão senoidal, né? No exercício 9.1 era corrente. Né? O enunciado diz o seguinte, né? Uma tensão senoidal é dada pela expressão, então já não deu aqui a equação, né? Que o V de t, ele é igual a 300 vezes cosseno de 120 πt mais 30 graus. Aí, a primeira pergunta, letra A, qual é o período da tensão em milissegundos? Né? Então, a gente sabe que dessa equação aqui, esse cara aqui, ele é o ômega t, né? Ou seja, a gente sabe que o ômega ele é igual a 120 π radianos. Tá? Vou voltar aqui. Como o ômega é igual a 2π sobre o período, né, a gente calcula o período igual a 2π sobre ômega, substituindo aqui o 120π, a gente chega então a um valor de período igual a 1 sobre 60 segundos, ou 16,667 milissegundos. Tá? Aí ele pede a frequência, né? A frequência é o inverso de 1 sobre 60, ou seja, 60 Hz. Né? Ou seja, essa função aqui sendo ela tem a mesma frequência da nossa rede elétrica. Bom, beleza. Então, na letra C, é questionado então qual é a magnitude de V para quando nós temos um tempo de 2,778 milissegundos. Tá? Bom, a gente tem então que o ômega ele é igual a 2π sobre t, né? Então a gente chega a t aqui de período, tá? A gente sabe que no t, para t igual a 2,778, o ômega t ele vai ser aproximadamente 1,047 radianos ou 60 graus, fazendo a conversão. Portanto,
jogando agora na equação, né? O V é de 2,778 milissegundos, ele vai ser então 300 vezes cosseno de 60 mais 30 graus, que dá 0 volts, tá? Então aqui o artifício foi lá pegar a frequência angular e substituir o T lá dentro, né, converter para graus para a gente poder somar aqui dentro do cosseno e aí calcular então quanto que vale o nosso valor de tensão. Cosseno de 90 é zero, então por isso que deu zero aqui. Aí é feita também a última pergunta aqui, qual que é o valor eficaz? O valor eficaz é o valor máximo dividido por raiz de 2, o valor máximo está aqui, que é o 300, né? Então 300 dividido por raiz de 2 dá 212,13 volts. Tá? Então, outro probleminha simples, só para poder aplicar os conceitos. Bom, e aqui o último exemplo sobre a fonte senoidal é a transformação de função seno para função cosseno. Esse é um problema mais matemático do que propriamente de elétrica, né? Mas pode ser útil na solução de alguns problemas, tá? Então, ele diz aqui que nós podemos transformar uma função seno em uma função cosseno, subtraindo 90 graus, né? Ou seja, π sobre 2 adianos, do argumento da função seno. Aí na letra A pede para confirmar essa transformação, né? Mostrar que ela é verdadeira, provando que seno de ômega-t mais θ é igual ao cosseno de ômega-t mais θ menos 90 graus. Na letra B, pede para usar o resultado dessa prova de A para expressar seno de ômega-t mais 30 graus como uma função cosseno. A solução ela passa, então, por uma aplicação direta da identidade trigonométrica, que é o cosseno de alfa menos beta, é igual ao cosseno alfa cosseno beta, mais seno alfa seno beta. E aí, substituindo aqui, então, alfa igual a ômega-t mais θ e beta igual a 90. A gente quer fazer a soma desse cara aqui, né? Como o cosseno de 90 ele vale 0 e o seno de 90 vale 1, né? Então, substituindo esses camaradas aqui nessa subtração aqui, alfa menos beta, e já fazendo essas considerações aqui, a gente chega exatamente ao cosseno de ômega-t mais θ menos 90 graus. Ou seja, a gente tem que o seno de alfa, né, é igual ao cosseno disso daqui, que era o que a gente queria provar. Né? Esse camarada aqui é isso daqui, né? Então fazendo essas considerações aqui nessa soma, sobra só o seno de ômega-t, e é por isso que essa prova foi verdadeira. Bom, então dessa forma, seno de ômega-t mais 30 graus, né? Como a gente sabe que é igual a isso daqui, basta substituir aqui no cosseno, né? O θ por 30 graus, né? E a gente chega então que o seno de ômega-t mais 30 graus é igual ao cosseno de ômega-t menos 60 graus. Provazinha matemática também, né? Acredito que ninguém tem problema de relembrar isso daqui, né? Se tiver, dá uma olhadinha nas funções trigonométricas que a gente usa bastante, tá? Bom, então finalmente agora relembrando sobre o fasor, tá? Por definição, ele é um número complexo que contém as informações de amplitude e ângulo de fase de uma função senoidal. O fasor está fundamentado na identidade de Euler, que relaciona a função exponencial com a trigonométrica. Ela diz então que a função exponencial é elevado a mais jθ, ela pode ser escrita como cosseno de θ mais ao j seno θ. Tá? Ou seja, nós temos uma parte real é elevado a jθ, que é representada pelo cosseno θ, e nós temos uma parte imaginária, que é representado pelo seno de θ. Bom, escrevendo então a função da tensão senoidal na forma fasorial, nós chegamos aqui na forma de escrever que a tensão, né, de uma fonte ela vai ser igual ao valor máximo vezes exponencial de jφ, tá? E aí, essa transformada, né, do Vm cosseno de ômega-t mais φ para Vm vezes exponencial de jφ, a gente chama
da transformada fasorial, né, ou o que é mais comumente utilizado, é de escrever a equação da fonte no domínio da frequência. Sendo que é comum também a gente escrever na forma retangular, né, ou seja, substituir o E elevado a jφ pelo cosseno φ mais j seno φ. Bom, e ainda, né, é muito comum de se utilizar, na verdade, a forma que mais se escreve, né, não é utilizando o Vm, é exponencial jφ. Vocês devem estar lembrados, né, a forma mais comum de se escrever é escrever com valor máximo e substituir o E elevado a jφ por um ângulo de φ. Né? Então, isso daqui ficaria escrito dessa forma. Pronto. Né, que a gente fala que é o valor do módulo e aqui o ângulo da nossa tensão. Bom, para praticar então essa parte inicial da aplicação de fasores, vou resolver aqui dois exercícios que o livro deixa lá. O primeiro aqui diz o seguinte: pede para determinar a transformada fasorial de cada uma das funções trigonométricas que tem aqui embaixo, tá? Então vamos começar aqui pela primeira. Deixa eu dar um zoom aqui. Acho que vai ficar mais fácil de escrever. Bom, então a primeira, a função é v igual a 170 cosseno de 377t menos 40 graus. Isso em volts, né? Então deixa eu reescrever aqui. Então a letra A, nós temos que v é igual a 170 cosseno de 377t menos 40 graus volts. Bom, esse daqui não tem segredo, né? A gente já faz a anotação direta aqui, né, que vai ser o módulo, a amplitude, né, que é o V máximo, que é 170. O ângulo vai ser exatamente o θ, o φ que já tem ali, que é menos 40 graus. Então aqui, dessa forma, a gente já chega exatamente aqui ao resultado do 170 com um ângulo de menos 40. Agora, na letra B, a gente vai precisar de fazer uma rápida manipulação matemática, né? Porque na letra B, a função que ele deu é de 10, só que ao invés do cosseno, ele utilizou o seno. E aí, aqui, os argumentos são 1000t mais 20 graus. Tá? Eu esqueci o que ele... Eu acho que é corrente, né? É isso mesmo. É uma corrente e que tem esse valor. Bom, e aí aqui na verdade também não tem muito segredo, porque eu vou utilizar aquela propriedade que nós vimos agora há pouco, que eu posso reescrever o seno de ômega t mais θ, eu posso reescrever ele como o cosseno de ômega t mais θ menos 90 graus. Então, fazendo isso para a nossa corrente ali em cima, nós vamos ter, poderemos reescrevê-la então como 10 cosseno, o ômega t a gente repete aqui, que é o 1000t, mais θ, que é 20 graus, menos 90, ou seja, a nossa corrente em função do cosseno vai ser 10 cosseno de 1000t menos 70 graus, ou seja, nós podemos reescrever, ou escrever ela
utilizando fasores, como o módulo de 10, né, amplitude 10, com um ângulo de menos 70 graus. E aí, se a gente comparar lá com a resposta do livro, certinho 10 com um ângulo de menos 70. Na letra C, ele escreve aqui uma soma de cossenos, tá? Tem duas formas de fazer, vocês podem separar isso daqui, pegar lá a soma de cosseno, né, de seno de A mais cosseno de A mais B, pode decompor isso daqui, cosseno de A menos B do outro lado, e chegar lá a um resultado, né? Entretanto, o que eu acho mais fácil é converter cada um desses cossenos, né, para a forma fasorial, e aí a gente, da forma fasorial polar, que é o mais prático, né, a gente converte para o retangular, né, vai ficar um argumento real mais um imaginário, aí a gente soma, né, e depois converte novamente para a forma polar. A forma mais fácil que eu estou falando é porque eu vou utilizar essa calculadora da Casio, que tem lá a função específica para poder converter de polar para retangular e retangular para polar. E aí é o que fica mais prático, né? Algumas Casios já fazem direto a soma em polar, né? Então nem precisaria de ficar fazendo essa conversão. Eu vou fazer aqui porque eu acredito que a maior parte de vocês tenham dessas calculadoras que não fazem a soma. Bom, então o que eu vou fazer aqui, deixa eu escrever ela aqui do lado. Vai ficar um pouco diferente assim, porque como eu fico dando zoom in, zoom out, eu nunca consigo colocar as letras do mesmo tamanho. Mas eu acho que dá para vocês acompanharem aí o que eu estou fazendo, né? Então vamos lá. Nós temos aqui um i igual a 5 cosseno de ômega t mais 36,87. Então vou escrever aqui a corrente i. Ela é igual ao cosseno de ômega t mais um ângulo de 36,87. Acho que eu esqueci do módulo, né? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu apagar isso daqui. Deixa eu dar um zoom maior aqui que vai ficar mais fácil para escrever. Ok. Então vamos lá. De novo, a corrente I vai ser igual ao módulo, que é 5. Vou colocar aqui entre colchetes, né? 5 vezes cosseno de ômega t mais 36,87 graus. Beleza? Mais 10. Deixa eu olhar lá agora para conferir. 10 cosseno de ômega t menos 53,13 graus. Então vamos lá. Escrever aqui. 10 cosseno de ômega t menos 53,13 graus. Beleza. Então essa daqui é a nossa corrente, tá? Eu vou agora então já escrever cada um desses elementos aqui na forma polar, né? Aplicando lá a transformada do domínio da frequência. Vou reescrever essa soma aqui em termos do fasor I. Então isso daqui vai ficar igual ao módulo, a amplitude, né, máxima, que é 5, com um ângulo de 36,87 graus, tá? Mais 10 com um ângulo de menos 53,13. Deixa eu desenhar melhor aqui. 53,13 graus. Tá? Isso em amperes, né? Acho que eu esqueci de colocar a unidade aqui em cima também, só para ficar bonito. Amperes.
Ok. Agora que eu estava comentando, né, eu vou transformar isso daqui para retangular, né, então esse I ele vai ficar igual, eu já fiz aqui na minha calculadora para agilizar, o primeiro elemento na forma retangular ele dá 4 mais J3, mais o segundo elemento que dá 6 menos J8. Tá? Fazendo essa soma então, nós temos aqui o fazona retangular, ele vai ser 10 menos J5. Tá? Convertendo novamente agora para polar, né, esse de retangular para polar, nós chegamos aqui a 11,18 com ângulo de menos 26,57 graus. Essas conversões, tá, não fiz de cabeça, né, eu fiz na calculadora, como eu já tinha resolvido o exercício antes, é por isso que eu já fiz direto aqui. Vocês façam aí na casa de vocês para observarem que eu vou chegar ao mesmo valor. Esqueci de colocar, né? Unidade de corrente ampere. E aí, comparando aqui, 11,18 com um ângulo de menos 26,57 graus. No último exercício, vou usar a mesma ideia do de cima. A única diferença é que, ao invés de colocar a soma ou subtração aqui no caso, né, de 2 cossenos, ele colocou um seno aqui no segundo elemento. E aí, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na letra B, que é converter esse seno para um cosseno. E aí depois fazer a conversão dos dois para polar, né? Depois para retangular, somar os dois em retangular, voltar para polar e confirmar se nós chegamos à mesma resposta da letra D. Para agilizar aqui, eu já vou converter direto, tá? Então, o meu V ele vai ser 300 com ângulo de 45 graus. E deixa eu converter direto aqui, né? Esse camarada aqui escrevendo, utilizando o cosseno, nós vamos ter 100 cosseno de 20.000 πt, né? Aí seria mais 30 menos 90, então 30 menos 90 dá, não vai ficar mais, né? Vai ficar menos, deixa eu chegar pro lado aqui, vai ficar menos 50 graus. Ou seja, esse daqui ele vai ser na forma fasorial, um 100 com ângulo de menos 50 graus, enquanto esse daqui vai ser na forma fasorial, um 300 com ângulo de 45 graus. Então, vou reescrever isso lá. Então, na letra D, nós vamos ter, então, eu acho que é a tensão, né? Deixa eu só conferir lá. É em milivolts, né? Então, a tensão vai ser um V igual a 300 com um ângulo de 45 graus menos o 100 com um ângulo. Eu anotei 60 aqui nas minhas contas. Pessoal, desculpa, né? 30 menos 90 dá menos 60, né? Pelo amor de Deus. Então, fazendo essa correção aqui, pessoal, menos 60. Então, sim, tá agora 100 com ângulo de menos 60 graus, tá? Transformando isso para coordenada retangular, nós podemos reescrever aqui que nós temos a soma de 212,13 mais J 212,13 do primeiro elemento. Só para eu não esquecer aqui a unidade, né, isso aqui está em milivolts, né, mais do segundo elemento, na verdade vai ser menos 50, e aí mais J
86,6. Tá? Fazendo a soma... Opa, perdão. Deixa eu corrigir aqui também, agora que eu percebi. Aqui dá 60 graus, né? Para não ficar errado. Fazendo a soma aqui, nós temos que o V ele vai ser igual a 162,13 mais J 298,73 milivolts. Escrevendo isso na coordenada polar, vocês confiram aí na calculadora de vocês, fazendo a conversão, nós chegamos a 339,8 graus com um ângulo de 61,51 graus, que é exatamente a resposta aqui da nossa atividade, 61,51 graus. Bom, então recomendo que, mesmo que vocês tenham acompanhado a solução aqui, que vocês façam também aí, tá? Tentem resolver sem olhar para a solução, para treinar mesmo, né, essas práticas aqui de conversão de seno para fasor. Bom, nesse outro exemplo aqui, a gente vai treinar a transformada inversa. Eu tenho aqui valores de tensão em corrente escritos na forma fasorial, e aí nós vamos fazer a transformada inversa para escrevê-lo utilizando função trigonométrica cosseno, tá? Bom, a letra A não tem muito segredo, né? Na verdade não tem segredo nenhum, né? É só a gente reescrever pegando um módulo do nosso fasor e colocar aqui no valor máximo, que é o 18,6, cosseno de ômega t menos o ângulo que está aqui dentro do argumento, que é menos 54 graus, pronto, já está escrito. Essa eu não acho que não convém nem fazer conta. Bom, na letra B, ele já colocou aqui que a nossa corrente em miliampere está sendo representada pela subtração de dois fasores. Tá? O que eu acho mais fácil fazer aqui é transformar esses dois fasores para a forma retangular, fazer a operação, depois transformar novamente na polar e aí escrever na forma de cosseno. Quem já tem a calculadora que faz essa conta, né, já pode pular esse monte de conversão. Tá? Eu vou fazer aqui o passo a passo para a gente acompanhar direitinho. Então, na letra B, aqui na letra B, nós temos aqui um fasor igual a 20 com ângulo de 45 menos 50 com ângulo de menos 30. Então, vamos lá. 20 com ângulo de 45 menos 50 com ângulo de menos 30 graus. Conferir se é isso mesmo. Ângulo de menos 30 graus. Tá? Isso daqui tá, a unidade ali é miliamperes, né? Então, o que eu vou fazer primeiro então não é V aqui, né, galera? Deixa eu apagar aqui esse V. Agora sim. Esse aqui é o fasor I, né, de corrente, tá? O que eu vou fazer aqui agora, então, é converter cada um desses elementos ali que está na forma polar para a forma retangular. De novo, eu já me adiantei aqui e fiz essas contas na calculadora. Tá? Eu sei que o primeiro ali vai dar 14,14 mais J 14,14. O segundo, nós vamos ter menos 43,30 mais J 25. Somando aqui real com real, complexo e imaginário com imaginário, nós chegamos aqui ao resultado de menos 29,16 na parte real, com o imaginário de 39,14. Transformando novamente para a coordenada polar, nós chegamos aqui com o valor de 48,81 e um ângulo de 126,68 graus.
tá? Isso em miliamperes, né? Transformando então isso daqui, né, para a função lá corrente, né, um I de T, nós temos aqui o valor máximo da corrente vai ser 48,81, né, cosseno de ômega t mais o ângulo de 126,68 graus, tá, em miliampere. Confirmando aqui, 48 cosseno de ômega t mais 126,68 graus miliampere. Beleza. Vamos fazer agora a letra C. Aproveitar e escrever ela aqui embaixo. Né? Peraí que o enunciado está aqui em cima. Eu tenho então o meu V sendo representado já na forma retangular 20 mais J80. E aí vou transformar aquele 30 com ângulo de 15 também para a forma retangular. E aí nós chegamos aqui a menos 28,98. A parte real, né? Menos o imaginário de 7,76. Tá? Fazendo essa operaçãozinha aqui de soma e subtração, nós chegamos aqui a uma parte real de 8,98 e uma parte imaginária de 72,24 volts. Fazendo novamente a conversão para a forma polar, nós chegamos aqui ao valor de 72,79 com um ângulo de 97,08 graus, né? E daí é só agora escrever na forma utilizando cosseno. Então nós temos lá o valor de máximo de 72,79, cosseno de ômega t mais o ângulo de 97,08. Bom, outra atividade simplesinha, né? Só para a gente treinar então essas conversões do valor de cosseno no tempo para o valor no domínio da frequência, utilizando os fasores. Bom, agora a gente vai treinar também a relação de tensão e corrente para elementos passivos no domínio da frequência. Tá? Para um resistor, né, a gente tem que a relação dele vai ser o V igual a RI, né, ele é uma constante, né, então basta para eu encontrar o fasor da tensão V, basta eu multiplicar o fasor I pela resistência R. Tá? Igual está representado aqui nessa equação. Já para um indutor, né, nós temos lá a equação no domínio da frequência, ou no domínio do tempo. Se nós levarmos ela para o domínio da frequência, a gente chega lá que a tensão de um indutor, deixa eu escrever mais bonito aqui, ela vai ser J ômega L vezes a corrente fasorial também. E aí só algumas observações importantes, né? É que a gente consegue perceber que no caso de um indutor a gente tem sempre a corrente atrasada em relação à tensão. Já no capacitor, né, fazendo as deduções lá, nós chegamos então que a tensão num capacitor, nos terminais do capacitor, ela é igual a 1 sobre J ômega C vezes o fasor I. E agora, nesse caso, olhando aqui o gráfico, a gente consegue perceber que para um capacitor nós temos a corrente adiantada em relação à tensão, que é o inverso do indutor. Né? No indutor ele atrasa a corrente, o capacitor ele adianta a corrente. Um é sempre o inverso do outro quando a gente fala de indutores e capacitores.
Relembrando aqui também os conceitos de impedância e reatância, a gente tem o cálculo de tensão, ela vai ser sempre a impedância vezes a corrente. Para um resistor, a impedância é R, o resistor não tem reatância. Para um indutor, a impedância é o J ômega L, a reatância é só ômega L. Para o capacitor, é o menos J sobre ômega C, e a reatância é só menos 1 sobre ômega C. Bom, para praticar então a aplicação aí de indutores e capacitores, utilizando fasores, tem aqui dois exercícios. Eu vou resolver o primeiro e o 9.4 eu vou deixar para vocês fazerem e aí tirarem dúvida no nosso atendimento da próxima semana. Ou até mesmo dessa semana, se vocês conseguirem assistir o tempo até lá, o vídeo até lá, tá? Enfim, o 9.3 então, ele diz que a corrente no indutor, que tem indutância de 20 mA, 10 cosseno de 10.000 T mais 30 graus em miliamperes. Ele pede para a gente calcular a reatância indutiva, a impedância do indutor, o fasor de tensão V e a expressão de regime permanente para V de T. Então, o primeiro aqui é o mais fácil, né? Ele pede para a gente calcular a reatância indutiva. Né? A gente sabe, a gente acabou de ver ali, que o XL, né, que é a reatância indutiva, ele é igual a ômega L. Deixa eu reescrever aqui. Ômega L. Bom, nesse caso aqui, o ômega ele vale 10.000, né? Então a nossa reatância indutiva vai ser 10.000 vezes a nossa indutância, que é 20 mili, né? Ou seja, 20, vou chegar para o lado aqui, vezes 10 a menos 3. Fazendo a multiplicação aqui, a gente chega ao valor de 200 ohms. Tá? Então está aqui 200 ohms. Né? Para calcular a impedância, né, a gente só colocar o J. Né? A impedância é igual a J reatância, né, J ômega L, então fica J 200. Tá? E aí ele pede para a gente determinar o fasor de tensão. Tá? Eu vou apagar aqui essa primeira parte aqui, já que nós conseguimos já encontrar ali, tá? Só para poder escrever aqui no mesmo canto. Então, o fasor de tensão, eu vou calcular sabendo que a tensão, o fasor tensão, ele é igual à impedância vezes o fasor corrente. Tá? Então, nesse caso aqui, o fasor tensão, ele vai ser igual à impedância, que é o J 200, vezes o fasor da corrente, que é o 10 da amplitude lá de cima, com um ângulo de 30 graus. Tá? Convertendo aqui o J200, ele vai ser o 200 com um ângulo de 90 graus, vezes então a corrente, que é 10 com um ângulo de 30 graus. Tá? Aí nesse caso aqui, eu multiplico... faltou, né, um detalhe aqui. Esse 10 aqui, deixa eu chegar para o lado, esse 10 aqui, ele está em miliamperes, né? Então isso daqui vai estar vezes 10 a menos 3. E aqui também, deixa eu escrever para baixo aqui, vezes 10 a menos 3, tá? Multiplicando 200 vezes 10 a menos 3, tá? 10 vezes 10 a menos 3, né? A gente chega aqui ao valor de 2. Né? E os ângulos, quando a gente está multiplicando dois fasores, basta a gente somar, né? Que é 90 mais 30 dá 120 graus. Aqui em volts, tá? Já que eu converti lá utilizei o miliampere ali em cima. Ou seja, exatamente o que nós queríamos, onde nós queríamos chegar, que é o valor de 2 volts com um ângulo de 120 graus.
né? Deixa eu apagar novamente aqui. Para fazer a conversão, na verdade nem precisa, né? A conversão aqui a gente faz direto para o V de T, né? O 2, então, ele vai ser a amplitude, o valor máximo, que é o 2, né? Vezes o cosseno de 10.000, que é a frequência angular, que já tem lá em cima, 10.000 T, mais o ângulo que a gente acabou de calcular aqui, que é o 120 graus, isso já em volts. Então façam a 9.4, tá? Bem parecido, bem fácil também. Qualquer dúvida, me chamem lá no horário de atendimento. No horário de atendimento eu sempre abro a sala e eu fico lá pelo menos 15 minutos esperando algum aluno aparecer. Se nenhum aluno aparecer, eu fecho a sala, tá? E aí, se vocês me contactarem pelo celular, eu posso reabrir novamente. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os diagramas fasoriais, né, que é uma representação gráfica onde nós colocamos todos os fasores que a gente está analisando. Tá? Esse método de análise, né, ele permite que a gente analise o funcionamento do regime permanente senoidal de circuito, utilizando só fasores de corrente e tensão, né, e dessa forma a gente consegue ter uma maior compreensão do comportamento do circuito, né, olhando para esses fasores do que olhando para aquele monte de cosseno. Tá? O diagrama fasorial ele mostra então a magnitude e o ângulo de fase de cada grandeza fasorial do plano dos números complexos que nós estamos trabalhando. Os ângulos de fase eles são medidos no sentido anti-horário, né, então aqui pelo desenho, a gente mede sempre daqui para cá, o que tiver contrário a isso é negativo, né? Em relação ao eixo real positivo, e os módulos são medidos a partir da origem do sistema. Bom, pessoal, então para a gente testar o uso dos diagramas fasoriais e a utilidade deles, eu vou resolver aqui o exemplo 9.15 do Nilson, tá? Aí no exemplo diz o seguinte: no circuito da figura 9.15, que é esse circuito aqui na direita, fala para a gente usar o diagrama fasorial para determinar o valor da resistência R, que fará com que a corrente que passa por esse resistor, né, que é aquela corrente R ali, ela fique defasada de 45 graus em relação à corrente da fonte, que é a corrente IS. Quando a frequência angular for de 5, a frequência angular da fonte, né, for de 5.000 radianos por segundo. Aí o livro já tem a solução, eu vou lendo a solução aqui e mostrando para vocês de onde que vieram os valores. Tá? Então a solução começa o seguinte: pela lei das correntes de Kirchhoff, a soma das correntes IR, que é do resistor, a IL, que é do indutor, e a IC, que é do capacitor, ela deve ser igual à corrente IS, que é a corrente da fonte corrente. Se nós admitirmos que o ângulo de fase da tensão Vm, que é a tensão em cima do indutor, em cima da fonte, do capacitor e também da resistência, já que está todo mundo em paralelo, né, seja igual a zero, ou seja, ela é referência, né, o Vm igual a zero, a gente pode desenhar os fasores associados à corrente, as correntes de cada um desses componentes, calculando, né, individualmente cada uma delas. Tá? O fasor de corrente associado ao indutor, então, ele vai ser, né, lembrando que a gente acabou de usar ali atrás, né, que o fasor V, ele é igual à impedância vezes o fasor I, né, ou seja, o fasor I é igual ao fasor V dividido pela impedância. Então, no caso da corrente IL, que é do indutor, nós vamos ter o fasor V, que é o Vm com ângulo de zero, né, já que a gente está considerando que ele é zero, dividido pela impedância do nosso indutor, que é J ômega L. Né? Então, um ômega vale 5.000 radianos por segundo e a indutância aqui vale 0,2 mA. Tá? Então, isso vai dar para a gente aqui um valor de corrente L igual a Vm com ângulo de menos 90 graus. Bom, seguindo agora, fazendo as contas para a corrente IC, que é a corrente do capacitor, a gente vai ter a tensão, que é o Vm com ângulo zero, dividido pela reatância pela impedância, né, do capacitor, que é o menos J sobre ômega C. Então, ômega vale 5.000, capacitância vale 800 microfarad. Fazendo essa conta, a gente chega com o valor de corrente para o capacitor
de 4 Vm com ângulo de 90 graus. Então, indutor menos 90, o capacitor mais 90 graus. E o fasor de corrente associado ao resistor vai ser a tensão Vm com ângulo de 0 graus dividido pela resistência R. Né? Ou seja, nós temos aqui um valor de corrente R que vai ter o módulo de Vm sobre R com ângulo de 0 graus. Tá? Esses fasores eles estão todos representados aqui na figura. Né? Então, tem aqui o fasor de IL, o fasor de IC e o fasor de IR. Tá? Sendo que o fasor de IR a gente não, ele está em função também da própria resistência. Né? A amplitude dele está em função da resistência. Ele tem um ângulo de 0 graus. Tá? O IL tem um ângulo de menos 90 graus. E o IC tem um ângulo de mais 90 graus. Bom, agora vamos fazer aqui a análise, até da forma que foi sugerido aqui pelo livro, para a gente entender como é que a gente pode usar esse diagrama para poder determinar o que o problema está pedindo, que é qual que é o valor da resistência R para que a corrente IS, da fonte de corrente, ela tenha um ângulo de 45 graus entre ela e a corrente R. Bom, aí os fasores aqui desenhados então, né, no diagrama fasorial, ele mostra que o fasor de corrente da fonte, tá tracejado aqui, ele deve ser a soma dos fasores associados aos três componentes do circuito, né, fazendo um ângulo com o fasor corrente do resistor de 45 graus mais positivo, ou seja, ele é o resultante da soma desses três fasores, né, de IC, IL e IR, né, somando o IC com o IL, a gente sabe que vai sobrar só 3 Vm aqui com 90 graus, aqui para cima, né? Ou seja, o que eu tenho que determinar aqui para fazer esse negócio funcionar, da forma que eu quero, ou seja, que esse ângulo seja de 45 graus, eu tenho que determinar um IR, né, de forma que quando eu fizer a soma desses dois, tá, eu obtenha a resultante, né, que é o IS, formando exatamente os 45 graus, tá? E aí, para eu ter exatamente 45 graus aqui, eu tenho que ter o meu vetor IC com o mesmo tamanho do meu vetor IR. Tá? Como o meu IC, somando aqui, não IC, né? Eu tenho que ter esse resultante de IC mais IL, tem que ser igual ao IR. Né? Como o resultante de IC mais IR vale 3 Vm, né? Eu vou ter que 3 Vm vai ter que ser igual a essa corrente R, que é Vm sobre R. Ou seja, eu corto aqui Vm com Vm, eu tenho que a resistência ela é igual a 1/3 de ohm. Tá? Ficou ruim esse ohm aqui, né? Então, 1/3 de ohm, ou 0,333 ohm. Tá? Ou seja, usei uma análise gráfica aqui para perceber, para encontrar esse valor de R. Então, está aí uma das utilidades dos diagramas fasoriais. Bom, então só para fixar, né, as leis de Kirchhoff no domínio da frequência, elas funcionam igual no domínio do tempo mesmo, né? Só basta a gente soma, né, as tensões e o resultado tem que ser igual a zero, né? Ou seja, a lei de conservação de energia, né? E o mesmo vale também para as correntes, né? Ou seja, basta somar as correntes e igualar a zero. Então, se eu tenho um nó qualquer de um circuito, né? Eu posso considerar aqui 3 correntes saindo desse nó. E aí o somatório dessas correntes tem que ser igual a zero. Né? É claro, se eu considerar todas as correntes saindo do nó, pelo menos uma das correntes vai dar negativo, que significa que o sentido real dela é o inverso do que aquele que eu adotei para fazer minhas contas. Bom, para a gente praticar um pouco das leis de Kirchhoff, mais um pouco, né? Nós vamos resolver aqui uma outra atividade, que é a atividade 9.5, que ela diz o seguinte, ela diz que 4 ramos terminam num nó de referência, diz que o sentido de referência de cada corrente do ramo, que é o I3, I2, I4 e I1, é em direção ao nó. Tá? E aí pergunta, se a corrente 1 vale esse valor, I2 esse valor, I3 esse valor,
pede para a gente determinar quanto que é o I4, tá? Ou seja, eu tenho aqui um nó, tá? Eu tenho as correntes, todas elas no sentido, ele fala para a gente considerar no sentido do nó, né? Então eu tenho aqui I1, por exemplo, né? I2, I3 e I4. E aí o que eu vou fazer para ver se isso daqui, para descobrir qual que é a corrente I4, é fazer o somatório dessas correntes, tá? Aí para fazer o somatório dessas correntes, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é transformar elas para fasores, para poder ficar mais fácil nós trabalharmos com esses valores, tá? Então a corrente I1, ela vai ser igual a 100 com um ângulo de 25 graus. A corrente I2, ela vai ser igual a 100 também, entretanto, com um ângulo de 145 graus. E a corrente I3, ela vale 100 com um ângulo de menos 95 graus. Bom, vou converter isso daqui para coordenada retangular, para ficar mais fácil, né? Então já fiz na minha calculadora aqui, e 1 deu 90,63 mais J 42,26 e 2 deu menos 81,92 mais J 57,35 e o I3 deu menos 8,72 menos J 99,62. Para saber quanto que vale o I4, basta eu somar essas três correntes, né? Então, fazendo a soma, isso daqui a gente chega a zero. Fazendo a soma, nós chegamos então a zero mais J0. Considerando esses valores que eu anotei aqui, vai dar 0,01, 0,01, né? Mas se a gente pegar o valor maior na calculadora, quando a gente faz a soma aqui, dá exatamente zero. Ou seja, para manter, né, a conservação de energia, que é a validade das leis de Kirchhoff, isso daqui só vale se o I4 for igual a zero. Tá? Então, como a gente considera que não tem nenhum sumidouro de energia aqui nesse nó, o I4 tem que ser zero para isso ser verdade. Bom, e o nosso último assunto da aula de hoje, a gente vai conversar sobre potência instantânea em circuitos de corrente alternada. Tá? Esse assunto ele já está no capítulo 10 do livro do Nilson. Bom, então a gente vai fazer uma análise em regime permanente senoidal, tá? Ou seja, usando a convenção passiva, a potência em qualquer instante de tempo ela pode ser calculada como a multiplicação da tensão vezes a corrente. Ou seja, se eu pegar aparelhos para medir a corrente que está entrando no circuito, que a princípio é uma caixa preta, e medir também a tensão que está alimentando o circuito, eu posso determinar a potência multiplicando esses valores de tensão vezes corrente. Bom, a potência instantânea, tá, ela é medida em watts, né, desde que a tensão esteja em volts e a corrente também em amperes. Tá? E aí a primeira coisa que a gente vai escrever aqui, né, as expressões de tensão e corrente, dessa forma, sendo que θV é o ângulo de fase de tensão e θI é o ângulo de fase da corrente. Como a gente está no regime permanente senoidal, a gente pode escolher qualquer valor de referência conveniente de ângulo, né,
para o t igual a zero. Tá? Entretanto, os engenheiros que eles projetam sistemas para poder fazer a transferência de grandes blocos de energia, eles preferem usar como origem da contagem do tempo o instante que a corrente passa por um máximo positivo. Tá? Então, esse sistema ele exige um deslocamento do ângulo da corrente, né, tanto para a corrente quanto para a tensão, para poder fazer esse alinhamento da origem. E aí, dessa forma, pessoal, nós fazemos então a correção da tensão V, né, subtraindo pelo ângulo I, né, θi, perdão, que é o ângulo de fase da corrente, e a gente retira da corrente o θi para fazer com que ele tenha o máximo exatamente no t igual a zero. Né? Quando t aqui é igual a zero, cosseno é igual a 1, é quando a gente tem o valor máximo. E aí, aplicando aquela equação de potência instantânea, que é o V vezes I, a gente tem essa equação aqui, que é o Vm cosseno de ωt mais θv menos θi vezes o cosseno de ωt. Bom, e aí utilizando as identidades trigonométricas, né, de cosseno alfa vezes cosseno beta, e considerando o alfa aqui na nossa equação de cima como ωt mais θv menos θi, e o beta como ωt do segundo cosseno, e aí substituindo e desenvolvendo, a gente chega a essa equação de potência instantânea, né, que vai ser os valores máximos de corrente vezes tensão dividido por 2, vezes cosseno de θv menos θi, mais valores máximos de corrente vezes tensão dividido por 2, vezes o cosseno de θv menos θi, vezes o cosseno de 2ωt, tudo isso menos valor máximo de corrente vezes tensão dividido por 2, vezes o seno de θv menos θi, vezes seno de 2ωt. Bom, escolhendo aqui então um θv de 60 graus, a gente tem esse valor aqui, esse gráfico aqui, e aí a gente percebe que a frequência instantânea, da potência instantânea, ela é o dobro da frequência da tensão ou da corrente. Tá? Essa observação aqui a gente pode ver diretamente do segundo e terceiro termo aqui, né? Dos cossenos de 2ωt e seno de 2ωt. Tá? Por consequência, né, a potência instantânea ela passa por 2 ciclos completos para cada ciclo de tensão e corrente. Então, se a gente olhar aqui no gráfico, a gente consegue perceber que para cada ciclo de tensão e corrente, né, pegando aqui, por exemplo, eu tenho 2 ciclos de potência instantânea. Uma outra observação é que a potência instantânea ela pode ser negativa em parte do ciclo. Tá? Ainda que a parte do ciclo, né, como está aqui embaixo, ainda que a rede ligada aos terminais seja uma rede passiva, né, seja que está só consumindo. Tá? Em uma rede completamente passiva, a potência negativa implica que a energia armazenada nos indutores ou capacitores ela está sendo extraída, né, desses componentes. O fato de a potência instantânea variar ao longo do tempo, no circuito em regime permanente senoidal, explica porque alguns equipamentos acionados por motor, né, como por exemplo os refrigeradores, eles vibram e exigem suportes amortecedores para evitar a vibração excessiva, né, e facilitar a sua fixação sem quebrar em um dispositivo rígido de fixação. Bom, em relação à potência ativa e potência reativa, ou potência média e potência reativa, né, a gente chama daquela equação de potência instantânea o termo Vm em m sobre 2 cosseno de θv menos θi, a gente chama de potência média ou potência ativa. Tá? E o Vm em m sobre 2 seno de ω v menos de θv, perdão, menos θi, a gente chama de Q, que é a potência reativa. A gente pode reescrever, né, a potência instantânea como potência ativa mais potência ativa vezes cosseno de 2ωt menos potência reativa vezes seno de 2ωt. Aí a potência média, então, associada a sinais senoidais, é a média das potências instantâneas durante um período. Né? Então,
Calculando aqui 1 sobre t integral de de t0 até t0 mais período da potência instantânea, a gente sobra apenas o termo de P, tá? Ou seja, é dado só pelo primeiro termo. Porque quando a gente resolve essa integral aqui, tanto o cosseno de 2ωt quanto o seno de 2ωt, eles, num período, né, de t0 até t0 mais t, eles vão para zero. Tá? Então aí a gente sobra então, somente o elemento, o primeiro elemento, que é o P. Bom, e aí em circuitos que são puramente resistivos, tá? A potência média, P, é a média de P em um determinado período, né? Nesse caso aqui, fica fácil a gente perceber que P é igual a 1. A gente tem um cosseno aqui, variando de 2 até 0, ou seja, a nossa média fica ali exatamente no meio, que é no 1. Tá? Ainda é importante observar que nesse caso aqui, a potência ativa instantânea ela nunca pode ser negativa, tá? Porque, em outras palavras, não é possível a gente extrair potência de uma rede puramente resistiva. Ela só consome potência, né? Ela não funciona como fonte. Não pode funcionar como fonte. Já em circuitos que são puramente indutivos, a média da potência, a potência média, ela é igual a zero. Tá? O que significa que o circuito puramente indutivo ele fica trocando energia com a fonte que está alimentando ele. Uma hora ele consome, outra hora ele devolve sempre a mesma quantidade. Considerando que o circuito ele é puramente indutivo, que ele não tem elemento resistivo. Tá? Essa potência é calculada como menos Q seno de 2ωt, né? Ou seja, essa velocidade de troca, né, ela funciona na velocidade do dobro da frequência, né, de 2ωt. Bom, esses ângulos, o ângulo da tensão menos o ângulo da corrente, eles desempenham um papel tanto no cálculo da potência média, como também no termo denominado ângulo do fator de potência. Tá? Porque o cosseno desse ângulo, dessa diferença, né, θv menos θi, é o que determina o fator de potência, tá? Que a gente usa a abreviação FP, né? Ou seja, o cosseno desse ângulo é o fator de potência, tá? Sendo que o seno desse ângulo é denominado fator reativo, né? E é utilizada a sigla FR para poder representar, tá? Para descrever integralmente esse ângulo, a gente usa a sentença de fator de potência atrasado e fator de potência adiantado, né? Sendo que ele vai ser atrasado quando a corrente está atrasada em relação à tensão, ou seja, quando eu tenho carga indutiva. E ele vai ser um fator de potência adiantado quando eu tenho uma corrente adiantada em relação à tensão, né? Ou seja, quando eu tenho uma carga capacitiva. Bom, então, para finalizar a aula de hoje, o nosso último exemplo, que é o exemplo 10.1 do livro, é um exemplo para fazer cálculo de potência média e de potência reativa. Tá? Primeiro, ele pede para calcular a potência média e a potência reativa nos terminais da rede da figura 10.6, que é essa figura aqui, né? Uma caixa preta com uma corrente I e uma tensão V, tá? Sendo que essa tensão V é 100 cosseno de ωt mais 15 e a corrente I é 4 seno de ωt menos 15 graus, tá? Em volts e ampere, respectivamente. Aí na B, então ele pede para calcular a potência média e reativa, né? Na B, ele pede a rede no interior da caixa está absorvendo ou fornecendo potência média, tá? Ou seja, ela está consumindo, a média de potência indica que ela está consumindo ou que ela está fornecendo. E a rede no interior da caixa está absorvendo ou fornecendo energia reativa. Bom, nós vamos acompanhar aqui a solução do próprio livro, tá? Que diz o seguinte, como a corrente I ela é expressa em termos de função seno, né? A primeira etapa no cálculo de P e Q é reescrever I como a função cosseno. Tá? E aí a gente usa aquela propriedade que a gente já usou lá para chegar que I é igual a 4 cosseno de ωt menos 105 graus em amperes. Tá? E aí a gente calcula P e Q diretamente com as equações que nós vimos ali atrás, que é a equação para cálculo de P e de Q. Né? P vai ser meio
vezes a amplitude de tensão, vezes a amplitude de corrente, vezes o cosseno do ângulo da tensão, menos o ângulo da corrente. Isso daqui nos dá uma potência de 100 watts, menos 100 watts para a potência média. Tá aqui. E calculamos a potência reativa, o que como meio, né, da tensão, da corrente vezes a tensão, vezes o seno do ângulo entre tensão e corrente, que nos dá um total de 173,21 VA reativo, que era o que pedi na letra A. Tá? Na letra B, ele pede para você dizer se aquela caixinha preta está consumindo ou está fornecendo energia média, né? E aí, aqui a primeira coisa que ele faz que observa na figura, que é a utilização da convenção passiva, né? Que é a corrente entrando na caixinha preta, né? E por isso o valor negativo de menos 100 indica que a rede no interior da caixa está fornecendo potência média nos terminais. E na C, já é questionado se em relação à potência reativa, tá? E aí na convenção, a convenção passiva significa que o Q é positivo. A rede no interior da caixa está absorvendo então a energia reativa de seus terminais. Bom, pessoal, então para a nossa primeira metade, digamos assim, da revisão, era isso que eu tinha programado. Então assistam, espero que vocês tenham gostado do vídeo que vocês assistiram até aqui, né? E aí todas as quarta-feiras, conforme nós combinamos, né? Na verdade, conforme a maior parte da turma votou, todas as quarta-feiras, às 17 horas, eu vou disponibilizar então o horário de atendimento. Ou seja, eu abro a sala e fico lá se não aparecer ninguém nos primeiros 15 minutos eu saio, né? Mas enquanto tiver gente lá, eu tento ajudar, e aí a gente pode ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas, dependendo da quantidade de dúvida que vocês tiverem, tá bom? Bom, um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.